E hoje, no quadro Artista da Fé, vamos conhecer o testemunho do casal Ana Clara Rocha e Ítalo Poeta. Eles que estiveram recentemente em Teresina e evangelizam através das redes sociais. Saber interpretar o chamado de Deus em nossa vida é necessária uma caminhada árdua na fé. Muitas vezes não temos a maturidade necessária para interpretar a missão que Ele nos propõe. Então, passamos por diversos processos durante a vida em preparação ao nosso verdadeiro propósito. Foi o caso do casal Ítalo Poeta e Ana Clara Rocha. Eles que hoje utilizam as redes sociais para evangelizar, levando adiante a palavra do Senhor. Mas antes disso acontecer, os dois passaram de forma individual por um crescimento espiritual. A artista Ana Clara veio de uma família muito católica, mas só na fase adulta que teve seu verdadeiro despertar. Ela conta com detalhes o início desse testemunho. Tudo começa, aonde Deus nos dá a oportunidade de nascer. E Deus me deu a oportunidade de nascer, assim como o Itinho, numa família muito simples, muito humilde, sem grandes posses e com a maior posse de todas, que é a fé. Eu venho de uma família com tios padres, tias freiras, tias religiosas. E ontem mesmo no grupo de oração Exército de Deus, o Senhor me lembrava que foi no alpendre da casa da minha avó, do sítio da minha avó, que eu aprendi a rezar Salve Rainha. Se hoje eu olho para o Santo Terço, tenho um amor e eu tenho memória do que é a filiação de ser filha de Deus pelas mãos de Nossa Senhora, é por ela, é pela minha avó. E o meu avô que já está no céu e que com certeza nesse momento intercede por todos nós, pois foi um homem que buscou a santidade, assim como o avô do Ítalo também. Um homem que dedicou a vida para ler a Sagrada Escritura, para não dormir depois das 19 horas, foi fiel à esposa, trabalhava de sol a sol, cuidou de todos os filhos que teve, assim como meu avô, e honrou nosso Senhor Jesus Cristo, sendo fiel, devoto de Nossa Senhora e caminhando na sua igreja. Então, legado nós temos, exemplo nós temos. E como diz a minha irmã, se a gente não presta é porque a gente não quer. Porque legado nós temos e esse testemunho nós vamos ter para o resto da vida. E foi após participar de um seminário de vida que tudo mudou para Ana Clara. Ela que estava em busca de algo novo, da realização do sonho do sacramento do matrimônio, recebeu uma resposta ainda maior. Foi ali onde Deus tocou o meu coração, numa experiência no altar do Senhor, e é por isso que eu sou apaixonada por Jesus Eucarístico, porque ali, como canta um grande irmão meu, Valmir Alencar, eu encontrei o amor perfeito, o tesouro escondido diante deste altar. O seu amor é maior que tudo e nada poderá se igualar. Porque eu sonhava em ter uma família, em constituir uma família, em ter um esposo, e ter filhos, e casar, como tantas mulheres sonham. Comigo não era diferente. E ali naquele seminário, Deus falou ao meu coração diretamente através de uma palavra profética, de que tinha uma jovem e o Senhor me descreveu completamente como eu estava. Eu vivia no mundo, estava no mundo, com as coisas do mundo, atrás de trio elétrico, farra, bebida, festa, atrás de me preencher com aquilo que só o Senhor poderia preencher. Tudo em busca desse amor que eu tanto queria. E foi ali que eu descobri que, na verdade, eu digo isso para você com conhecimento de causa. Essa saudade tem nome e é Jesus. Esse buraco tem um preenchimento e é Jesus Cristo. Ela, que sempre esteve associada à mídia, utilizou desse dom dado por Deus para evangelizar através de um programa de TV. Mas, com a chegada da pandemia, teve que dar uma pausa na carreira. Porém, em casa, ociosa, sentiu em seu coração um despertar, um novo chamado. E, a partir desse momento, decidiu utilizar as redes sociais para propagar a palavra de Deus. Chegou a pandemia. Em 2019, o Senhor tinha me chamado a uma missão maior que os meus olhos pudessem alcançar. E eu não sabia o que seria, mas foi uma profecia que foi dada sobre a minha vida. E eu já fazia rádio, já fazia televisão, já fazia toda a comunicação para Jesus. E aí foi quando Jesus, numa missa, enviou uma pessoa e disse: Deus
te chama a uma missão maior que os teus olhos possam alcançar, mas você não está dizendo sim. Eu estava bem pertinho, ela não fazia ideia de quem era a gente Mas não estava fazia na ideia de missa. quem era ela, e ela repetiu as mesmas palavras que o irmão lá no seminário de vida, lá na comunidade, aliás, falou. Você tem uma missão, você está sendo chamado a uma missão maior do que os teus olhos podem alcançar e você não está aceitando. A Aninha ficou calada, ela passou o resto do domingo sem conseguir dar uma palavra, e eu tentando dar apoio a ela e falando, eu acho que aquelas lives lá que você está fazendo no Instagram, eu acho que é aquilo, vamos... E se me permite, amor, a gente acabou tomando consciência de que aquilo não era simplesmente uma transmissão, aquilo que estava acontecendo era algo muito maior, porque pessoas do outro lado estavam mudando de vida por causa daquelas lives que a gente chamava de live. E aí foi quando eu tive a moção, assim, Deus me deu isso aqui não são lives, isso aqui é um grupo. Isso é um grupo de pessoas que se reúnem todo dia com horário marcado para rezar, coisa que o mundo tirou das pessoas, das famílias. A oração, as famílias não se reúnem para rezar, pois então a gente vai fazer esse povo rezar. Vamos lá, dia após dia. Deus foi dando uma forcinha porque a pandemia não acabava e a gente continuava. A pandemia ia direto e a gente continuava. O artista Ítalo também veio de uma família católica, mas que não participavam de forma tão assídua da igreja, apenas de forma esporádica, como em batizados e casamentos. Ele revela um pouco do início da sua história na fé. A minha família é católica, eu já nasci numa família católica, só que nós não tínhamos um dia a dia com a oração, com a fé, né? Nós tínhamos uma vida religiosa, mas uma vida de fé, mas uma vida de fé permeada por tudo aquilo que a gente vive normalmente, aí a gente acaba esquecendo um pouquinho da fé e tal e tal. E quando eu conheci a Aninha, nós temos vamos fazer 7 anos de casados, né? Conheci a Aninha, ela me convidou para fazer um seminário de vida no Espírito Santo, na comunidade Face de Cristo, lá em Fortaleza, onde a gente mora, onde a gente nasceu. E esse seminário, ele mexeu muito comigo, né? Eu já tinha uma carreira na música, como cantor e como compositor. Muitas músicas que tocavam na rádio eram minhas naquela época, então eu estava numa carreira de vento em popa, viajando muito, fazendo muitos shows. E aquele seminário de vida, junto com outras coisinhas mais, outros acontecimentos, bateram muito forte no meu coração e eu comecei a repensar a minha vida. E quando eu tomei o passo de repensar a minha vida, isso é interessante porque às vezes a gente quer renovar a sua vida, a gente quer mexer com a nossa vida, só que a gente mexe um pouquinho para o lado errado, sabe? Eu desfiz uma dupla que eu tinha na época, e comecei uma carreira solo, né? Fazendo shows ainda seculares, tocando forró, só que ainda não era isso que Deus queria. O chamado de Deus é bem claro para aqueles que o escutam. Depois de anos na música secular, Ítalo repensou sua carreira e viu que precisava mudar. Foi na pandemia, em meio ao momento de dificuldade, que ele abriu verdadeiramente o seu coração e acolheu essa missão ao lado da esposa. Fevereiro de 2020, para tudo, e todos os meus shows são cancelados ou adiados. Eu tinha 45 shows para poder fazer distrato, fazer cancelamento, fazer adiamento, e a gente estava naquele trabalho de reuniões e tudo mais, quando eu olhei para o meu lado e percebi que a minha esposa estava fazendo umas lives no Instagram. Umas lives, assim, meio sem compromisso. Ela que tinha um programa de TV católico, ela vai falar um pouquinho. Mas quando eu comecei a observar aquela ação dela, eu achei muito bonita aquela ação dela. E eu comecei a perceber que aquilo estava mexendo com as pessoas de uma maneira sincera, verdadeira, sabe? Ela não estava ali, na realidade era um esforço para ela, muito grande, né? Estar ali com aquelas 30 pessoas, depois 32, 35, né? E eu vendo aquilo ali, e Deus colocou no meu coração de pegar um violão e perguntar para ela: você quer que eu toque um violão na sua live? O casal jamais imaginou que esse seria o início de um grande feito, da realização de um sonho que antes de ser pensado por eles, foi pensado por Deus, que deu todo o amparo e os preparou ao longo da vida para que ele fosse concretizado. Dali foram nascendo ideias, dali foram nascendo conceitos, dali a gente foi melhorando cada parte do processo também.
pensamos aquilo que era aquela reunião de pessoas como realmente algo que era concreto. Então, fui no meu estúdio, peguei todo o equipamento que eu tinha, levei lá para casa, a gente foi melhorando. A Aninha foi estudando mais ainda profundamente a palavra para trazer para as pessoas aquele significado diário. Foi quando surgiu a Palavra do Dia, que é um editorial dela, que alcança 5 milhões de pessoas todo santo dia, que é uma coisa muito forte. E essa Palavra do Dia foi dando alicerce para o Exército de Deus. Então, Deus acabou criando um grande movimento, que hoje a nossa luta é tentar realmente compreender todos os braços, os mecanismos, né? Nós temos hoje muitas pessoas nos ajudando a compreender isso tudo, a controlar, tentar controlar isso tudo, o que eu acho que a gente não vai conseguir nunca, porque é algo que vem de dentro das pessoas, né? Então a gente recebe, por exemplo, no camarim alguém, e esse alguém ele não vem fazer uma foto, ele vem contar a sua vida, ele vem contar tudo que viveu durante todo esse processo no Exército de Deus, sabendo essa pessoa ou não que a gente também vive esse processo dentro do Exército de Deus, né? O Exército de Deus hoje é isso, é algo grande, é uma reunião de muitas pessoas, com um carinho e um amor muito grande, e nós crescemos na fé juntos, através da oração. Além disso, o repertório do ministério é construído não só por músicas de outros artistas religiosos, como também músicas autorais do artista Ítalo. Ele conta um pouco sobre esse processo criativo. A gente já vai lançando o 5º EP, são 50 músicas autorais nesses meses, né, nesses 3 anos de Exército de Deus. Eu sou compositor, eu já era compositor, e eu tenho certeza absoluta com essa sua pergunta, que é interessante, tenho certeza que Deus preparou a gente, mesmo que no mundo, sabe? Ele me fez compositor, me fez cantor, me fez instrumentista e produtor musical, me fez passear por tantos lugares na música. Nossa, eu fui professor de piano, eu tenho formação em piano na faculdade, então fui professor de piano, fiz trilha para cinema, ganhei prêmio fazendo trilha para cinema, fui da música instrumental. Então ele fez experimentar isso tudo para depois chegar e dizer assim, agora eu quero que você faça aquele meu projeto para fazer bem feito, né? Então eu entrego tudo que eu tenho, assim como a Aninha, com toda a experiência dela de comunicação, tantos anos na TV, tantos anos criando documentários, como você está fazendo aqui agora, entrevistando, como você está fazendo aqui agora, andando e conhecendo todos os lugares, né? Na moda também. Enfim, ele preparou a gente e agora a gente entrega tudo que a gente tem para essa missão, que eu repito, a gente não faz ideia de onde é que vai parar. A artista Ana Clara fala ainda sobre o sentimento de chegarem onde estão hoje através do grupo criado por eles, o Exército de Deus. A maior felicidade é poder fazer aquilo que Nosso Senhor nos chama. E se lá atrás Nosso Senhor me prometeu uma família, e eu lutei muito pela conversão do Ítalo, a luta da mulher é uma luta silenciosa, é uma luta de joelho no chão, de administração dos conflitos, na certeza de que Deus, Ele pode todas as coisas transformar. Então não existe nada, minha amada, que o Senhor não possa realizar. Se verdadeiramente Ele tem um plano, Ele vai lá e executa. Mas é necessário que você clame, que você entregue e que você deixe Deus realizar a vontade dEle. Tem um tempo para isso. Então, esperar o tempo de Deus é uma das maiores graças e requer a virtude que vem do céu, né? Da humildade, da oração, da temperança, da perseverança, de não desistir que Deus tem um plano. E esse plano de Deus, ele sempre se cumpre. Para mim, no meu coração, a coisa mais bela que o Espírito Santo fez, e como ele é bom, foi exatamente nos chamar a algo que a gente não conhece. Há uma realidade que, por mais que Ele nos preparasse com técnica, e Deus inflama o meu coração para eu dizer isso para você que está nos acompanhando, porque talvez você pense assim, é porque é tudo muito organizado. Eu quero lhe dizer que nada começa grande. Nada começa grande. Tudo começa pequeno. Mas a coisa mais importante é que começa com um chamado. Pode ter técnica, pode ter instrução, pode ter recursos, ou pode não ter nada disso, como foi o nosso caso. Dentro da nossa casa, no nosso apartamentinho, um casal recém-casado, uma pandemia explode, pessoas morrendo, não só de Covid, de tristeza, de depressão.
E ali no quartinho, que era para ser o quarto dos nossos filhos, que em nome de Jesus um dia Ele nos dará, Ele disse, vou dar filhos espirituais. Então eram 30 pessoas, 33 pessoas. E sempre será sobre pessoas. Sempre será sobre olho no olho, encontros, vidas reais, dilemas, lutas reais com um Deus real. E é esse Deus que pode mudar todas as coisas. Então, como a gente chega aqui, encontra o Ricardo, um homem, filho de Deus, que acompanhava lá no início, quando eram lives. E ele dizia, eu quero ajudar. Eu vejo Deus em vocês. Vocês não têm noção o quanto vocês mudaram a minha vida e a vida da minha família. E por amor, eu quero agradecer. Deixa eu ajudar. Então hoje, depois de 3 anos, a gente encontra e ele se emociona e a gente também. É sobre isso. Então, você hoje está nos bastidores, o Senhor está te treinando para um dia te levar a outro lugar. É sempre um treino para te levar onde Deus quer que você esteja. E foi exatamente ali naquele dia 13 de maio de 2020 que nosso Senhor Jesus Cristo disse, reza o texto todos os dias, minha filha, meu filho, honra minha mãe, e eu erguerei um exército maior que os teus olhos possam alcançar. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje nós somos mais de 5 milhões de vidas, no Brasil, nos 5 continentes, sempre ali, caminhando com o Senhor, levando a vida de oração, a vida dos santos, os sacramentos, porque só assim a gente pode vencer de verdade, sabe? É no pouquinho de cada dia, no cotidiano com Deus, que está a nossa vitória. Ergo as mãos pro céu pra receber. Eu tomo posse da vitória. Tomo posse da vitória derramada. E é com esse testemunho de vida, de fé, que Ítalo e Ana Clara arrastam uma multidão de fiéis para viverem a promessa de Deus em suas vidas. Te chamam de rei, ou de Senhor. Te chamam de Deus, de Salvador. Mas eu mesmo vou te chamar.